Entre os 12 Cavaleiros de Ouro, há um que se destaca dos demais, não só pelo seu imenso poder, mas também pelo alto grau de evolução espiritual, que fez com que ele ficasse conhecido como o homem mais próximo de Deus, Shaka de Virgem. E ao enfrentá-lo, você não deve de forma nenhuma deixar que Shaka abra os olhos, pois sempre que isso acontece, todos que estão à sua volta morrem. Quando a Ioria disse isso na Casa de Leão pro Seiya, eu tenho certeza que você sentiu o peso daquelas palavras. E eu tenho certeza que isso te fez querer muito ver o que ia acontecer quando ele abrisse os olhos. E principalmente, como os Cavaleiros de Bronze conseguiriam derrotar um inimigo tão poderoso. O Shaka é um dos personagens favoritos dos fãs de Cavaleiros do Zodíaco, não só pela atuação dele nas 12 Casas, na luta contra o Ikki, mas também em sua atuação apoteótica na saga de Hades, enfrentando Saga, Camus e Shura no Jardim das Árvores Gêmeas. Neste vídeo eu me proponho analisar um pouco desse personagem, mostrando detalhes da luta dele contra o Ikki e propor uma reflexão de que talvez você goste do Shaka pelos motivos errados e que talvez ele não seja exatamente o que ele diz que é e muito menos o que as pessoas falam sobre ele. Shaka de Virgem é um personagem muito complexo, justamente por apresentar muitas imperfeições que fazem com que a gente se questione se realmente ele é o homem mais próximo de Deus, ou se tudo isso sempre foi uma grande mentira que o personagem contava para todo mundo e para si mesmo. Meu nome é João Gabriel e esse é o 7º episódio de uma série de vídeos em que eu tô analisando o arco das 12 casas, e hoje falaremos sobre a luta que aconteceu na Casa de Virgem. Eu já te convido a dar o like, a se inscrever no canal dos Manuscribas, a conferir os vídeos anteriores na playlist Batalha das 12 Casas e vem comigo desvendar os mistérios por trás desse personagem tão amado pelos fãs de Cavaleiros do Zodíaco. Então bora aqui continuar o capítulo 35, né? A gente parou na parte em que o Ioria justamente faz esse alerta pro Seiya e os outros Cavaleiros de Bronze a respeito do Shaka, que é um personagem que tem uma construção muito interessante, que apesar de ser feito um pouco às pressas, ele consegue entregar todo esse hype pra Casa de Virgem. Quando eu digo às pressas, eu digo porque você deve se lembrar que o Shaka aparece pela primeira vez no mangá em um capítulo lá no Arco dos Cavaleiros Negros, em que ele vai até a Ilha da Rainha da Morte e se encontra com o Ikki. Porém, embora esse capítulo tenha sido incorporado no Arco dos Cavaleiros Negros, na primeira vez que ele foi publicado pela Jump, ele foi publicado depois como um capítulo especial, justamente para preparar essa luta do Ikki contra o Shaka na Casa de Virgem. Então você pode até reparar que parece que tem ali um problema de continuidade ali entre um capítulo e outro, quando a gente vai ver o flashback do Ikki lá no Arco dos Cavaleiros Negros, porque justamente aquele capítulo em que o Shaka aparece foi introduzido depois na história. E é justamente por isso que a gente não tem a cena do Shaka encontrando o Ikki no anime, porque o anime se baseou apenas no que tinha sido publicado no mangá na época. Isso é uma coisa que eu descobri há pouco tempo, né? Quando eu fui gravar meu vídeo sobre essa luta do Ikki contra o Seiya lá no Arco dos Cavaleiros Negros, né? Os inscritos aqui do canal me alertaram nos comentários que esse capítulo foi colocado depois na cronologia. Que parando pra ler hoje em dia faz todo sentido, né? Porque você vê que tem uma coisa estranha ali na continuidade entre os capítulos. E como eu mencionei, né? Que no anime a gente não tem essa cena do Ikki encontrando o Shaka na Ilha da Rainha da Morte, eles preferem criar um filler ali entre a Casa de Leão e Virgem para preparar o Shaka. Então é aquele filler em que o Ikki enfrenta o Shiva e o Agora, que são discípulos do Shaka. Eu acho esse filler interessante, né? Sobretudo porque aqui no mangá, logo após esse alerta do Ioria, né? Em que ele fala sobre o Shaka não poder abrir os olhos, porque senão todo mundo que tá em volta dele vai morrer. Na página seguinte, já corta pra cena do Shaka atacando o Seiya. E isso é muito melhor trabalhado no anime, porque além da gente ter o filler do Ikki enfrentando os discípulos do Shaka, a gente tem toda aquela preparação em que o Shiryu, o Shun e o Seiya entram na Casa de Virgem, eles começam a ver algumas ilusões, eles veem o Shaka meditando, então toda aquela cena que é super legal no anime simplesmente não tem no mangá, acaba sendo muito corrido. E essa é uma das minhas maiores críticas ao mangá, né? Esse ritmo muito alucinante, muito corrido, em que às vezes não dá tempo da gente respirar, não dá tempo da gente assimilar algumas coisas, e que o ritmo foi consertado no anime, e que eu gosto muito, né? Embora muita gente fala que o anime é muito arrastado, não sei o quê.
Eu discordo, eu acho que tem momentos em que o anime é muito repetitivo e é meio chato, mas no geral ele consegue dar um ritmo muito mais agradável com o mangá. E que, especialmente na luta contra o Shaka, contribui muito para a construção do personagem, que embora tenha sido feito meio às pressas, como eu comentei, nos transmite realmente aquela sensação de perigo real quando eles entram na Casa de Virgem, e isso é brilhante. E a primeira coisa que a gente vê aqui no mangá sobre o Shaka é uma característica meio aristocrata dele, né? Ele é sempre muito elitista, ele sempre se vê muito acima dos outros, muito mais nobre que os outros. Ele sempre trata os seus inimigos como vermes, né? Ele tá reclamando de como os Cavaleiros de Bronze foram rudes, né? Que entraram na Casa de Virgem sem nenhuma educação e foram logo atacando ele. Assim como vermes avançam num cadáver, né? Então a gente já vê essa característica muito nariz em pé do Shaka, e que vai ser a chave pra gente desvendar qual é a do personagem. Porque o grande tema dele é justamente essa arrogância que ele tem. Então vamos lá, o Shaka derruba o Seiya, e aí o Shiryu parte pro ataque, lembrando o leitor de que eles não podem deixar o Shaka abrir os olhos, e ele ataca o Cavaleiro de Ouro com o Cólera do Dragão. E de fato, o Shaka, mesmo com os olhos fechados, ele consegue segurar o ataque do Shiryu, mostrando um poder absurdo, e ele acaba também rebatendo o golpe contra o próprio Shiryu. E mais, quando o Shun vai atacar ele, vai acontecer uma coisa inédita até aqui, né? Porque simplesmente o Shaka vai conseguir controlar a corrente de Andrômeda e fazer com que ela ataque o próprio Shun, que era algo impensável até então, né? Porque as correntes de Andrômeda sempre foram muito leais ao Shun, né? Assim, a gente sempre sentiu que havia uma conexão muito grande entre eles, mas que o poder do Shaka é tão grande que parece que a corrente não ousa atacá-lo, mostrando que realmente parece que o Shaka está em outro nível, mas não no mesmo nível dos Cavaleiros de Ouro, porque a gente já viu Máscara da Morte, a gente já viu Aldebaran, mas parece que o Shaka está num nível acima, um nível acima do humano, algo realmente divino. Isso se torna muito assustador, né? E essa sensação que o Kurumada quer passar pro leitor, né, de medo, é algo que vai estar muito presente nesse capítulo, que ele vai trazer até alguns elementos de terror, né? Porque ele vai mostrar alguns momentos meio macabros, somados a uma personalidade arrogante e muito sádica do Shaka, que vão construir um cenário em que a gente tem medo pelos protagonistas. A gente tem medo que eles morram, de fato. Parece que realmente eles não são páreos pro Shaka e que eles vão morrer ali na Casa de Virgem. Aqui a gente já mostra um pouco do sadismo do Shaka, né? Em que depois que ele prende o Shun nas correntes, ele pergunta se o Shun prefere ser esmagado lentamente ou se ele quer que a corrente simplesmente arranque sua cabeça fora. No fim, ele acaba soltando o Shun justamente para poder mostrar um pouco mais do seu poder e aplicar uma das suas principais técnicas. E outra característica muito legal do Shaka é o vocabulário que ele usa, né? A forma poética com que ele se comunica, que vai dar esse ar de distinção pro personagem, né? Então, antes de aplicar o golpe, ele diz que ele recitará um Requiem, que vai mandá-los para o inferno, né? Então ele vai misturar essa coisa da agressividade com uma poesia, que torna cada uma das suas ações simplesmente fascinante. Então repara que por meio das palavras, por meio dos gestos, por meio do seu grande cosmo, por meio também das ilusões que ele cria, ele deixa os seus inimigos apavorados. E assim como ele ilude os inimigos, ele também ilude o espectador, o leitor, que vai ficar quase hipnotizado com aquelas palavras tão bonitas que o Shaka fala, com os seus gestos, com os seus golpes. E muitas vezes quando a gente está hipnotizado assistindo uma coisa, a gente não consegue enxergar alguma coisa que está nas entrelinhas, alguma coisa que está oculta ali. Então é interessante a gente pensar isso, que o Shaka esconde alguma coisa por trás dessas ilusões, por trás desse encantamento que ele gera. E eu me proponho nesse vídeo a tentar entender um pouco mais sobre o que é o Shaka em sua essência. Então ele vai lá e aplica o Rendição Divina, que derruba os 3 Cavaleiros de Bronze. E após vencer os inimigos, ele vai falar uma frase que é quase que um clichê aqui das 12 casas, né? Que ele fala que ele não entende como foi que guerreiros tão fracos conseguiram chegar até a Casa de Virgem. E ele começa a cogitar que os Cavaleiros de Ouro das casas anteriores estão traindo o mestre, né? Porque a única forma desses vermes terem atravessado as 12 casas e chegado ali até a 6ª casa é que os Cavaleiros anteriores deixaram eles passarem, né? O que de certa forma é verdade, né? Pensando que o Mu, o Aldebaran e até o Aioria, né, deixaram os Cavaleiros passarem. Que o único dos Cavaleiros que realmente morreu, né, pra proteger a casa em que estava foi o Máscara da Morte. Nesse momento, o Shaka percebe que o Shun ainda está vivo
e ele o acusa de ser um mau perdedor, né? De que se recusa a morrer mesmo sabendo que jamais o vencerá. O Shaka comenta uma coisa muito interessante, né? Que ele fala que dentre os Cavaleiros de Ouro ele é conhecido, né, como o homem mais próximo de Deus, mas que diferente de Deus, ele carece de misericórdia com os mais fracos. O que já nos dá uma pista de que, na verdade, o Shaka não tem muito a ver com Deus não, cara. Muito pelo contrário, né? Porque se a gente coloca a figura de Deus como sendo uma figura misericordiosa, o próprio Shaka reconhece que ele não é assim. Que ele, inclusive, ele até dá uma certa distorção no conceito do que é misericórdia e fala que talvez se ele fosse lá e matasse o Shun de uma vez, seria uma forma de ser misericordioso com ele e acabar com o sofrimento deste pobre animal. Então aqui a gente já repara que o Shaka, que ele se vende como esse ser iluminado, com esse ser que tem uma evolução espiritual muito avançada, ele carece de valores básicos como a compaixão, a empatia, a misericórdia. Então aqui a gente já vê que tem alguma coisa errada com o personagem. E assim que ele vai atacar o Shun, a gente tem a entrada majestosa do Cavaleiro de Fênix, né? Ele vai, fere a mão do Shaka, mostrando que por mais que ele fale que ele é um ser divino e tal, ele na verdade é só um homem, né? Um homem que sangra, assim como todos nós. E esse ataque do Ikki, né, além de salvar o Shun e fazer uma entrada toda pomposa, né? Também é uma forma de mostrar como o Ikki desafia o Shaka, né? Pois ao mostrar que ele também sangra, ele se mostra em pé de igualdade com o Shaka, tirando ele daquele pedestal que ele estava até então. E essa construção da chegada do Ikki é muito legal, né? Porque o Shaka, ele vai, ele é interrompido, ele sangra, ele vê que o que cortou o dedo dele foi uma pena de Fênix, e aí a gente já sabe quem é, a gente já sabe que é o Ikki chegando pra salvar o dia. Acaba que não mostra, né, o Ikki subindo as 12 casas, né? Dá a impressão de que ele simplesmente apareceu na casa de Virgem, mas eu não duvido que ele tenha realmente subido, né? Todas as casas, passado por Ares, Touro, Gêmeos, simplesmente não mostrou, até porque o Kurumada quis que ele aparecesse apenas num momento chave para fazer aquela grande entrada. Mas eu acho que aqui o Kurumada perdeu a oportunidade de criar uma cena do Ikki com a Ioria, né? Que é uma das coisas que eu acho mais mal feitas ali na obra de Cavaleiros do Zodíaco, porque no final, ali na saga de Hades, o Ikki usa a armadura de leão, só que ele nunca teve sequer um diálogo com a Ioria. E eu acho isso um problema, né? Na verdade, eu acho que o Ikki deveria usar a armadura de gêmeos no final. Ah, mas ele é do signo de leão. Porra, muda então a data de nascimento do cara, velho. Coloca ele pra nascer ali em junho e foda-se, tá ligado? Mas não, ele quis insistir em colocar o Ikki de leão e ficou uma merda porque não existe nenhum diálogo entre o Ikki e o Ioria. Então o Ikki já chega ameaçando, né, o Shaka, né? Falando que ele vai se ferir tanto quanto ele feriu os irmãos do Ikki. Daquelas labaredas surge a figura imponente do Cavaleiro de Fênix. Lembrando que diferente do anime, em que ele aparece em vários fillers e tal, essa é a segunda aparição do Ikki depois que ele foi derrotado lá na saga dos Cavaleiros Negros. Então, no mangá existe uma distância muito grande entre ele e os outros personagens, né? No anime eles já são mais integrados ali, o Ikki dá rolê de carro com o Yoga e tal, mas no mangá não. No mangá, cara, inclusive o Ikki não teve nem a oportunidade de conversar com os outros Cavaleiros de Bronze, né? De trocar uma ideia com o Yoga, trocar uma ideia com o Seiya, depois do que aconteceu lá no Monte Fuji, no Arco dos Cavaleiros Negros. Então o Ikki ele é quase um desconhecido ainda, né? O que vai fazer com que algumas cenas dele na saga das 12 casas, como o sacrifício dele, e depois a cena em que ele vai subir as 12 casas até a sala do mestre e ver os outros cavaleiros, né, quase mortos ali na casa de Capricórnio, Aquário e Peixes, isso também vai fazer parte de um desenvolvimento do Ikki que foi feito de outra forma no anime, mas que no mangá é muito interessante. Então vamos lá, agora que o Ikki chegou ao campo de batalha, nós podemos finalmente iniciar aquela batalha que pra mim é a melhor batalha das 12 casas. O Ikki chega com toda aquela ousadia, né, aquela audácia de desafiar um deus, mas o Shaka, ele não se assusta e muito pelo contrário, ele quer dar uma assustada no Ikki, né? Ele usa essa questão dele ter sangrado não para demonstrar fraqueza, né? Não para demonstrar que ele é um ser humano como todos nós, mas ele tenta inverter o jogo e ele faz uma ilusão para tentar assustar o Ikki, né? Que ao olhar para os próprios pés, ele vê que ele tá mergulhado numa piscina de sangue, que é aí o primeiro elemento mais grotesco dessa luta, né, entre o Ikki e o Shaka, em que o Shaka vai fazer de tudo para assustar o Ikki
justamente para mostrar para ele a diferença de poderes entre os dois. Embora isso cause certo desconforto no Ikki, ele entende que é uma ilusão, né? Embora o Shaka fale que não é uma ilusão, e sim uma punição divina, mas é uma ilusão, tá? E o Ikki entende de ilusão, até porque ele tem um golpe que faz isso, né? E aí o Shaka fala que a única forma do Ikki se salvar é se ele se ajoelhar e adorá-lo por toda a eternidade. E aqui a gente já vê essa necessidade que o Shaka tem de se autoafirmar como sendo divino. E que no final ele não tá lutando pela justiça, ele não tá lutando pra construir um mundo melhor, ele não tá lutando pra acabar com o sofrimento. Ele luta por si mesmo. Ele luta porque ele tem essa necessidade de ser adorado, essa necessidade de se mostrar, de se autoafirmar como sendo o mais poderoso, como sendo distinto da ralé. O que já mostra que de Deus o Shaka não tem nada. Ele se parece muito mais com o diabo. Só que de diabo o Ikki entende muito, né, cara? Ele que já viveu no inferno, ele sabe muito bem lidar com esse tipo de pessoa. Então ele não se intimida, ele eleva o cosmo dele, que acaba meio que fazendo aquela piscina de sangue evaporar. E o Ikki mais uma vez vai confrontar o Shaka, né? Dizendo que ele não acredita em Deus. Então não adianta o Shaka ficar falando que ele é o mais próximo de Deus, que ele é um ser divino e tal, porque o Ikki não acredita em divindades. E por não acreditar, ele não vai se curvar a uma divindade. Inclusive ele diz que a única coisa que ele acredita é na sua própria força. E o Shaka acha curioso essa afirmação do Ikki, e ele afirma que ele sente que o Ikki amadureceu muito desde a última vez que eles se viram. E aí o Ikki falou, pô, como assim? Nós já nos vimos antes? E aí é justamente aquela cena, né, em que o Shaka se encontrou com o Ikki na Ilha da Rainha da Morte, ele acaba apagando as memórias do Ikki, dizendo que essas memórias só iam voltar se algum dia eles se encontrassem novamente. E é justamente o que está acontecendo, né? E assim que essas lembranças voltassem, voltaria também o medo que o Ikki sentiu, né? Porque se a gente se lembrar do que aconteceu lá no arco dos Cavaleiros Negros, né? O Ikki ficou com medo, porque ele atacou o Shaka, ele viu que a diferença de poderes entre eles era muito grande, e ele se sentiu completamente impotente, incapaz de vencer um Cavaleiro de Ouro. Isso inclusive faz com que ele inconscientemente queira pegar a armadura de ouro do Sagitário para ver se ele consegue se equiparar ao poder do Shaka, porque ele ficou extremamente incomodado de ter sido humilhado por um Cavaleiro de Ouro. E aí aqui a gente tem uma imagem muito interessante, né, que vai mostrar o desabrochar de algumas Lotus, né, e de que uma delas sai uma criança, né, um recém-nascido que pronuncia suas primeiras palavras, que é o Tenjou Tenka e o Inga Dokson, que é uma frase muito famosa que é atribuída ao Siddhartha, né? E de que uma das traduções, né, é essa, né? Que o céu e a terra proclamem a vossa glória. Que é a frase que dizem que Buda proferiu ao nascer. Que é uma cena aqui metafórica, tá? Não necessariamente essa cena aconteceu de fato e o Shaka nasceu de uma Lotus e assim que ele nasceu ele realmente proferiu essas palavras, que eram as mesmas palavras que o Buda proferiu. Não necessariamente isso aconteceu, tá? Tipo, a gente não pode levar ao pé da letra, até porque a gente tá falando do Shaka, que é um cara que trabalha com ilusões, a gente tem essa coisa da representação que Kurumada retrata até os golpes dos cavaleiros, né, colocando alguma imagem no fundo. Então, assim, essa imagem ela é muito mais metafórica e faz parte daquela coisa que eu comentei do Shaka nos hipnotizar ali como espectadores, como leitores, né? Ele causa aquele maravilhamento na gente, que a gente fica até cego diante das palavras do Shaka, né? Mas que isso aqui é só uma representação metafórica de que ele é o escolhido, né? Que ele sente que ele foi aquele que desde do seu nascimento ele já era divino, desde o seu nascimento ele já era destinado a ser o maior entre os maiores, e que ele é o homem mais próximo de Deus, que na verdade não é nada disso, né? Na verdade ele não é especial, na verdade ele não é o mais foda, ele não é o mais iluminado. Ele é um cavaleiro de ouro, ele é muito poderoso, é claro, ele vai mostrar o quão poderoso ele é, porém ele não está acima dos outros humanos, ele não é um ser divino, ele não é um ser que deve ser adorado, ele não é nem sequer uma boa pessoa. Muito pelo contrário, a gente vai ver que ele é um cara escrotíssimo, né? É um cara arrogante, é um cara insuportável. Mas quando eu digo isso não é porque eu não gosto do Shaka, muito pelo contrário, eu adoro o personagem, ele é um dos meus personagens favoritos, mas eu sinto que a maioria das pessoas gosta do Shaka porque acreditam nesse discurso de que o Shaka é muito foda, de que o Shaka é não sei o quê. Mas não, cara, a graça do Shaka, eu gosto do Shaka justamente porque ele não é isso. Ele se afirma sendo, ele diz que ele é um ser escolhido, que ele é iluminado, que ele é tal, mas na verdade ele não é.
E é aí que tá a beleza do personagem, né? Ele se achar pra caralho, mas na verdade ele vai quebrar a cara no final dessa luta e vai perceber que ele não é tudo isso que ele achou que fosse. Inclusive, né, o Ikki fala que essa visão, né, do nascimento do Shaka é algo que ele tá vendo, né? Mas é algo que ele tá vendo não porque necessariamente aconteceu, mas porque o Shaka botou na cabeça dele, né? O Shaka criou essa mentira pra si mesmo e ele quer que todo mundo acredite. Então ele coloca essa ilusão dele, do nascimento dele, em que ele profere as palavras de Buda, justamente porque ele quer construir essa narrativa de querer um ser divino. E é nesse momento que o Ikki se lembra do que aconteceu na Ilha da Rainha da Morte, que foi retratado naquele capítulo extra que acabou entrando cronologicamente ali no arco dos Cavaleiros Negros. Conforme o Shaka falou, o Ikki se lembra e também se lembra do medo que ele sentiu. No anime, isso é retratado como aquele momento em que o Ikki ele fica paralisado pelo cosmo do Shaka e o Agora e o Shiva começam a bater nele lá enquanto ele tá paralisado. Mas no mangá, é essa cena, né, em que o Ikki tenta atacar o Shaka lá na Ilha da Rainha da Morte e o Shaka revida com um golpe e fala que, na verdade, o Ikki era só um macaco na mão de Buda e o Ikki meio que se sente como um grão de areia na praia, sabe? Em que ele vê que ele é tipo um sapo diante de uma cobra e que ele não é nada diante do Shaka. E agora ele fala pro Ikki escolher um dos 6 mundos, porque um desses 6 mundos que ele vai mostrar pra ele será o seu túmulo. E aí ele dispara o ciclo das 6 existências, né? Que são 6 sansaras, né? Que são 6 caminhos da transmigração. E que você que é naruteiro conhece, né? Como sendo os 6 caminhos do Pen, né? E aí, mais uma vez, o Shaka vai usar de momentos grotescos pra causar esse maravilhamento no leitor e também no Ikki, mostrando cada um desses infernos, né? Que começa justamente com o inferno, que é o oceano de fogo, que são as montanhas de espinhos, e que é um mundo de sofrimento eterno. O segundo mundo seria o mundo dos espíritos famintos, que é o mundo em que a fome impera, e que aqueles que são mandados pra lá ficarão só pele e osso com os estômagos inchados, né, para representar a fome, em que para esses espíritos atormentados só restam comer uns aos outros. O terceiro mundo é o mundo das bestas, em que quem é enviado pra lá se transfigura em uma criatura grotesca que está fadado a viver em um mundo primitivo, né, em que o mais forte sobrevive. Temos também o mundo dos Azuras, que seria um mundo de guerras, né, um mundo em que sempre haverá lutas e derramamento de sangue, e que essas lutas intermináveis vão causar um sofrimento interminável para aquele que for parar naquele mundo. O Shaka também fala do mundo dos homens, que é um mundo absurdamente instável, né? Que é um mundo que ele vai ser movido pelas emoções humanas. E a gente sabe que as emoções humanas muitas vezes são bem ruins, né? A gente tem a culpa, a gente tem a inveja, a gente tem a ira, a gente tem o ódio, todos esses sentimentos que podem afundar o ser humano. Então esse é um mundo de tormento, né? Em que o castigo não vai ser físico, conforme os outros mundos, mas vai ser um castigo mental, emocional muito grande. E por fim a gente tem um mundo que o Shaka compara ao paraíso, que é um mundo quase que divino, mas que é um mundo também muito instável, em que qualquer deslize, qualquer pensamento negativo pode fazer você cair em um dos outros mundos. Então depois de fazer todo esse show-off, ele envia o Ikki para um dos mundos que ele escolheu. Inclusive ele até fica curioso, né, de saber, e aí, qual mundo você escolheu, né? Ele acredita que os mundos que mais combinam com o Ikki seriam ou o inferno, ou então o mundo dos Azuras, né? Que é aquele mundo da guerra. Que realmente combina muito com o Ikki, né? Porém, para a surpresa do Shaka, o Ikki volta e ainda consegue disparar o seu golpe fantasma contra o Cavaleiro de Ouro. E essa cena é muito boa, né, cara? Porque o Shaka fala, como assim? Como você voltou e tal? E o Ikki simplesmente responde que ele foi pro inferno e os caras expulsaram ele a pontapés, né? Porque ele é pior que o diabo. Cara, isso aqui é muito bom, velho. E que não só ele dá essa tirada no Shaka, como também ele devolve, né, o ataque do Shaka, né, por meio do golpe fantasma. Ele vai criar uma ilusão que vai fazer com que o Shaka passe, né, por todos os mundos, assim como ele passou, e que ele possa escolher, e aí, Shaka, pra qual mundo você quer ir? Olha como o Ikki é um personagem foda, né? Mesmo ele não sendo tão poderoso quanto o Shaka, ele não vai deixar o Shaka zoar ele. Ele não vai deixar o Shaka pisar nele. E assim como o Seiya, né, ele tem o seu orgulho, né? Só que ele vai fazer isso com muito mais estilo, né? Ele vai tentar humilhar o Shaka
justamente para ele provar o ponto dele, né, de que deuses não existem, de que esse papo de o Shaka ser divino, de que o Shaka tem que ser adorado, é tudo uma grande bobagem. Ele vai mostrar pro Shaka que não tem dessa de homem mais próximo de Deus não, cara. E não importa quem é o inimigo, o Ikki vai passar por cima dele. E algo que visualmente mostra um pouco disso, né, do Ikki tirando o Shaka do pedestal, é quando ele consegue tirar o elmo do Shaka, né. Agora o Shaka sem o elmo, ele se parece muito mais humano, mostrando que aos poucos o Shaka está se desnudando dessa imagem de ser um ser divino, de ser um ser intocável. Apesar de tudo, o golpe fantasma não funciona no Shaka, e inclusive o Shaka consegue rebater o golpe fantasma e atacar o próprio Ikki, né? Não é a primeira vez que isso acontece, o Yoga também conseguiu fazer isso lá no arco dos Cavaleiros Negros, em que o Ikki vai dar o golpe fantasma de Fênix, mas ele reflete, e aí faz inclusive o Ikki relembrar a morte da Esmeralda e tal. Mas aqui o golpe fantasma vai causar uma ilusão em que o Shaka, mais uma vez, vai nos trazer uma cena perturbadora, em que ele vai entrar na mente do Ikki e ele vai trabalhar com os traumas de infância do Ikki. Então ele o leva para um lugar deserto, em que ele vê a própria imagem dele criança, carregando nos seus braços o seu irmão, o Shun. E isso dá uns certos gatilhos ali no Ikki, porque ele vai se lembrando, né, da sua infância, né, que foi muito difícil, que ele desde cedo teve que cuidar do irmão, porque ele tinha perdido os pais e tal. E esse pesadelo que o Shaka faz o Ikki reviver de certa forma é muito perturbador, né? Porque ele tá andando descalço num lugar cheio de pedras pontiagudas, né? Que vão ferindo seus pés. É um negócio muito perturbador, muito desconfortável de assistir. E que o Ikki ali, como criança, tá segurando o irmão dele, e o irmão dele vai ficando cada vez mais pesado e vai ficando cada vez mais difícil de avançar. E o Shaka vai lá e fala, né, pro Ikki soltar o irmão, né? Não, você tem que se livrar desse fardo. Deixe o seu irmão pra trás e se salve. E essa cena é muito forte, né? Especialmente quando você é uma criança assistindo isso. E esse lugar, né, que o Ikki é levado pelo Shaka é uma representação do Sai no Kawara, que é uma lenda budista que fala que quando os filhos morrem antes dos pais, eles causam tanto sofrimento para os pais deles, que eles têm que passar ali por uma expiação, que é empilhar umas pedras, né? Eles são mandados para essa dimensão, né? Que seria tipo um limbo, né? Lembra bastante o limbo que tem ali na Igreja Católica, né? Em que são mandados pessoas que não foram batizadas, né? Então, assim, recém-nascidos que ainda não tinham sido batizados iriam pro limbo. Então me lembra um pouco essa ideia do limbo, né? E outro ponto interessante desse mito é que enquanto as crianças, né, são condenadas a ficar fazendo essa torre de pedras, os demônios, né, os Oni, eles estão lá para derrubar essas torres, né? Eles estão lá para perturbar o espírito das crianças, mas que existe uma figura, né, na lenda, que a gente tem a figura do Jizo, que é ali um ser divino ligado ao Buda, que está ali para afugentar esses demônios e para salvar as crianças. E é muito curioso, né, porque o Shaka, que se diz o homem mais próximo de Deus, aquele cara que conversava com o Buda desde criança e tal, parece que conversava com o Buda, mas não entendia nada do que ele falava, né, cara? Porque o Shaka aqui, ele tá cumprindo muito mais uma função de demônio, né? Justamente o demônio que atormenta as crianças que estão no Sai no Kawara, do que na figura que as resgata, né? Essa figura aí do Jizo, que é justamente aquele que tá ali para salvar as crianças, né? Aquele que está ali justamente para afugentar o mal. Então aqui já mostra que o Shaka, ele não tem a função de ser um benfeitor, ele não tem a função de ser uma figura divina, ele é uma figura demoníaca, ele é uma figura que tá ali realmente para assustar, para perturbar as crianças, e é o que ele faz com o Ikki, né? Com a versão criança do Ikki dessa ilusão. E aí o Shaka continua fazendo essa pressão psicológica, né, contra o Ikki, explorando ali os seus traumas, fazendo com que o pequeno Ikki tente largar o Shun, né, que seria a pessoa mais importante da vida dele, né? Então ele vai e perturba o jovem Ikki, e aí a gente tem até essa cena, né, que o pé do Ikki começa a sangrar, e a gente tem uma cena realmente muito perturbadora, e aí o Ikki meio que acorda desse pesadelo e percebe que o golpe fantasma de Fênix saiu pela culatra. O Shaka inclusive faz essa metáfora, né, de que o Ikki nunca chegará ao mundo de luz, né? Ele nunca chegará ao mundo que ele prometeu pro Shun, né? Que ele disse que um dia ele chegaria num mundo mais bonito, um mundo cheio de paz, um mundo em que ele pudesse ser feliz junto com o irmão dele. Mas que o Shaka quer acabar com essa esperança, dizendo que o Ikki está fadado à derrota.
E aí, pra mostrar toda a sua superioridade, o Shaka simplesmente destrói a armadura de Fênix. O que deixa o Ikki completamente em choque, né? Porque pra ele a armadura de Fênix era uma das mais poderosas das 88 constelações. Então o Shaka vai lá, aplica o ciclo das 6 existências novamente, só que dessa vez o Ikki tenta fugir. E a gente tem essa representação do Ikki correndo por entre várias dimensões e tentando chegar o mais longe possível para não ser atingido pelo golpe do Shaka. Só que no final, né, mesmo ele correndo, no fim ele acaba caindo na palma da mão de Buda. E após humilhar o Ikki mais uma vez, porque pro Shaka não importa apenas vencer, ele quer vencer e humilhar o adversário. Só que ele enfrenta um adversário que não vai se deixar humilhar. E que o Ikki inclusive fala que ele não vai desistir, ele vai continuar voltando e seguindo em frente, assim como ele seguiu em frente quando ele era criança. Por mais que ele tenha enfrentado uma série de dificuldades enquanto ele era criança ali junto com Shun, ele nunca desistiu e continuou seguindo em frente. Ele vai continuar seguindo em frente. E ele demonstra toda essa sua força, toda essa sua resiliência ao trazer de volta a armadura de Fênix. Lembrando que essa habilidade da armadura de Fênix de se regenerar é a única entre as 88 armaduras que conseguem fazer isso. Nem mesmo as armaduras de ouro conseguem se regenerar. Então, mais uma vez, o Cavaleiro de Fênix renasce das cinzas. E ele demonstra que não adianta quantas vezes o Shaka mandar ele para aqueles 6 mundos. Ele vai voltar todas as vezes. E dessa vez ele contra-ataca com o Ave Fênix, que se não funcionou pela primeira vez lá na Ilha da Rainha da Morte, não vai funcionar agora de novo, né? O Shaka até fala que para ele, o Ave Fênix é como uma leve brisa. Mas isso não assusta o Ikki. Ele fala que ele vai atacar de novo, até que ele pare de respirar, ou então até que ele vença. É justamente o que ele faz. Ataca mais uma vez, e mais uma vez ele não tem êxito. E aí o Shaka começa a ficar incomodado, né, com os ataques do Ikki, e ele reconhece que foi um erro tentar mandá-lo para os 6 mundos. Justamente porque o Ikki já tinha conhecimento do inferno, né? Ele já sabia o que era viver na desgraça. Então ele não ia se assustar com os 6 mundos. Então o Shaka precisou mudar a estratégia dele para algo que realmente assustasse o Ikki. E é nesse momento que o Shaka prepara a sua técnica mais poderosa. Uma técnica que todo mundo que assistiu Cavaleiros do Zodíaco se lembra. O Tesouro do Céu. E você se lembra que o Ayori alertou. Você não pode deixar o Shaka abrir os olhos, porque senão todos que estão em volta dele morrem. E é neste momento em que o Shaka arma o Tesouro do Céu e explica que é um golpe, qual é impossível escapar, ele finalmente vai cumprir aquilo que parecia ser uma profecia de que em algum momento o Shaka abriria os olhos. O Kurumada quase que nos prometeu que isso aconteceria e agora ele vai cumprir. Shaka finalmente abre os olhos. E é o seguinte, esse vídeo tá ficando grande, e ainda tem muita luta pela frente, ainda tem muita coisa que eu quero comentar. Então eu vou dividir o vídeo mais uma vez em 2 partes, tá? Na semana que vem a gente vai focar um pouco mais no Tesouro do Céu, a gente vai focar um pouco mais nesse embate entre o Ikki e o Shaka do ponto de vista mais ideológico ali entre os dois. E eu vou mostrar um pouco mais sobre a verdade por trás do Shaka, de que na verdade ele não é o homem mais próximo de Deus, coisa nenhuma. Ele não é um ser divino, coisa nenhuma. Muito pelo contrário, e o Ikki vai mostrar isso pro Shaka. Então na semana que vem a gente volta com a segunda parte dessa que é a melhor luta das 12 casas. Até lá!